Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo de volta. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você como você otimiza o seu Android Studio. Mesmo que você tenha uma máquina mais potente ou até mesmo uma máquina mais fraca, eu vou te mostrar como você otimiza ela para você conseguir rodar o Android Studio de uma forma mais tranquila. A gente sabe que o Android Studio é uma ferramenta muito rica, com bastante recurso, e muitas vezes esses recursos não é muito utilizável. Na verdade, você nem precisa desses recursos. Isso faz com que sua máquina fique um pouquinho mais lenta. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a otimizar o seu projeto, principalmente os seus projetos maiores, seus projetos escaláveis. Caso você tenha um projeto muito grande, isso ao passar do tempo começa a ficar um pouquinho mais lento. E se você está também começando agora, se o seu computador não tem suporte para rodar o Android Studio, eu vou te ensinar como que você faz isso. Eu já fiz isso num vídeo. Você pode clicar na descrição desse vídeo, tem um outro vídeo que eu já fiz sobre isso para máquinas realmente fracas, como você otimiza, mas aqui eu vou ensinar algumas dicas diferentes do que eu ensinei no primeiro vídeo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo é garantir que a sua ferramenta esteja atualizada, tá? É importante você atualizar porque conforme o Android Studio vai surgindo, vão sendo corrigidos alguns bugs, melhorias são feitas no processo de build, de criação do seu próprio app, então é muito importante você atualizar a sua ferramenta, tá bom? No momento que eu gravo esse vídeo, a minha é a 4.1.2, a versão. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, a sua versão é outra, uma mais recente. Então, vamos às dicas, são 5 dicas que eu quero passar para você. Então, eu abri um projeto bem simples aqui, um projeto de desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá, quais são as dicas? A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é em relação a plugins. São recursos extras que vêm incluso dentro do próprio Android Studio que você não tem necessariamente a necessidade de utilizar. Tem alguns deles, conforme você for programando, você vai se familiarizar e entender qual que você usa com frequência. Então vamos lá. Primeiro passo é acessar as configurações do seu Android Studio. Se você está no Mac em Preferences, se você está no Windows, provavelmente é em Settings. Acessando a parte de preferências, você pode acessar aqui na parte de plugins e aqui vai ter uma pancada de plugins ativados, tá? Praticamente todos eles já vão vir ativados. Contudo, todos esses plugins eles acabam consumindo muito recurso do seu Android Studio, da sua máquina. E não necessariamente você precisa deles, tá? Vou te dar um exemplo. Se você está manipulando seu projeto com controle de versão, eventualmente não tem a necessidade de você ter o Git ou o GitHub aqui integrado com você, tá? Você pode utilizar, por exemplo, pela linha de comando, ou até mesmo testes, unit testes. Então você tem que descobrir quais são os plugins que você vai utilizar, tá? E ir desativando eles. Eu já desativei todos que eu não utilizo. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu não estou utilizando Dart nem Flutter, não estou utilizando Kotlin multiplataforma, não estou utilizando o Code Coverage do Java, eu não estou utilizando nenhum recurso de editor de plugin, Shell Script, JUnit, Testes.ng, enfim, todos esses plugins aqui, Mercurial, que é o controle de versão, Subversion, Android APK Support, NDK, copyright das minhas aplicações, Firebase eu não estou utilizando, Google Cloud eu não utilizo, login com Google também não utilizo. Então tem alguns aqui que eu já olhei, o próprio terminal embedado, né, incorporado dentro do Android Studio. Isso daqui otimizou demais a minha máquina, apesar de uma máquina ser relativamente legal e potente para rodar aqui o Android Studio, mas eu gosto de otimizar ainda mais, você pode fazer isso também na sua máquina, tá? Então desativa aplica as modificações e reinicia o seu Android Studio. Dependendo do plugin que você desativar, pode dar um crash no seu Android Studio. Por exemplo, se você desativar o plugin do Gradle, ele vai dar problema porque você precisa do Gradle para rodar a sua aplicação. Então você vai desativando, eventualmente se der um crash, ele vai pedir para você remover um arquivo dos arquivos desativados, né? A parte onde ele realmente desativa os arquivos. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui o terminal. Aqui no terminal, quando você desativar algum e eventualmente travar, você tem que acessar o diretório onde ele vai alocar um arquivo de recursos dizendo qual plugin foi desativado. Cada sistema operacional tem um modelo diferente, um lugar onde ele fica hospedado.
No Linux é de um jeito, no Windows é de outro e no Mac é de outro. Então eu vou pôr o link também na descrição desse vídeo, o lugar onde ele fica hospedado esse arquivo, mas como eu estou usando o Mac aqui, eu vou acessar esse arquivo para vocês visualizarem. Então fica aqui na pasta de Library, a parte do Google Support, Application Support do Google, e aqui dentro tem o arquivo do Android Studio, que são as configurações do meu Android Studio na versão 4.1, e eu tenho esse arquivo chamado Disabled Plugins. Então aqui são todos os plugins que eu desativei lá na parte do painel do Android Studio. Se eventualmente der um crash em algum que você tenha desativado, por exemplo, vamos supor que você desativou o JUnit e aí deu problema. Você vem aqui, exclui o JUnit desse arquivo, que é um arquivo TXT comum, e aí ele vai voltar a funcionar. Então esse aqui é onde fica hospedado no meu computador, tá? Quando eu for usar no seu computador, novamente eu vou deixar o link da descrição para você localizar esse arquivo chamado de plugins desativados. Então esse é o primeiro recurso que você pode fazer para otimizar o seu projeto. Isso aqui vai ter um ganho muito grande no seu app. Segundo item que a gente tem é criar uma variante de build de desenvolvimento. Como assim, Thiago? Toda vez que você cria um projeto do absoluto zero, ele já cria para você uma estrutura padrão, onde vai ter as versões, o SDK, enfim, tem todas as configurações necessárias. Agora, você pode criar uma variante de build, uma variante onde você pode configurar a forma como ele vai construir o seu projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma variante aqui, que é a variante para desenvolvimento e uma variante para produção. Então, tem algumas configurações que você pode fazer quando você cria variantes dentro do seu projeto. Como que eu crio uma variante? Primeiro você precisa dizer qual que vai ser uma flavor, você tem que dar um nome para sua flavor. Nesse caso eu coloquei de stage. E aqui tem o product flavors. Então eu tenho product flavors de dev e de prod. Então eu tenho dois tipos de flavors aqui. Você pode criar outras e aí você pode acessar e chavear e trocar essas flavors. Então, você pode dar um shift, pesquisar aqui, por exemplo, por build variante. E aí você tem esse painelzinho aqui com as variantes que você gerou. Então, como eu criei uma de desenvolvimento de uma produção, então eu tenho o debug desenvolvimento, o release desenvolvimento e produção, debug, produção, release, tá? Que são esses dois casos dos tipos de build que ele pode gerar, tá? Então, o que tem de interessante quando você faz isso? Você pode configurar algumas coisas, que é o nosso terceiro item, tá? Que a gente pode brincar aqui. Na verdade, ainda é o nosso segundo item. Quando eu fiz uma build de variante de desenvolvimento, o que eu fiz? Eu coloquei que o SDK mínimo dessa build de variante vai ser a 21, tá? Mesmo que o meu projeto utilize o mínimo SDK 19, que é uma versão bem mais antiga para esse projeto. Por que eu especifico uma build variante como a 21? Porque a build variante 21 ela vai evitar usar o Multidex Legacy, ou seja, ele vai conseguir fazer o build de uma forma ou de outra mais rápido quando ele fazer o deploy para um dispositivo. Basicamente é isso. Por isso que eu falo, deixa suas ferramentas atualizadas. Como esse projeto necessita que o meu projeto use um SDK muito antigo, então eu quero que durante o desenvolvimento o meu build seja rápido. Então eu coloquei um SDK mínimo 21, que é um SDK um pouco mais avançado, para a gente ter um build mais rápido, tá? Então você pode configurar algumas coisas dentro do seu build variante. Uma delas é modificar o SDK mínimo, já vai otimizar para você, tá? O terceiro item é configurar algumas coisas dos arquivos de recurso, porque toda vez que você faz o build, ele empacota a pasta de res, que tem as suas imagens, os seus desenháveis, os seus arquivos de mídia, como MP3, por exemplo. Então, nesse caso, eu especifiquei que os meus recursos de configurações vai usar apenas a multilanguage em inglês. Então, quando eu vou trabalhar com um projeto multilanguage, eu posso especificar várias línguas. Nesse caso, eu quero buildar somente quando ele for em inglês. E quando o dispositivo tiver essa dimensão de tela, né, essa intensidade de tela que é o extra large, né, o double X, né, ou seja, uma intensidade de pixel de DPI maior com relação se eu estivesse utilizando um dispositivo um pouco mais otimizado, com uma resolução muito maior. Então você também pode configurar os arquivos de recurso, qual arquivo de recurso ele vai se encarregar de configurar e o resto ele vai descartar. Então isso daqui é muito importante para você também otimizar o seu build. Então tudo isso acontece dentro de uma flavor que você acaba criando.
tá? Então esse daqui é o nosso terceiro item importante para você otimizar o seu Android Studio. O quarto item é ativar a sincronização de projetos somente para uma build variante específica. Então, por exemplo, você pode acessar aqui na parte de preferências novamente. Você vai vir na parte de Experimental, que tem agora nos Android Studios modernos. E aqui na parte do Gradle você vai marcar essa opção de All in Sync de Active Variante. Ou seja, toda vez que eu precisar sincronizar um build, ele não vai fazer um build de todas as variantes. Ele vai somente sincronizar a build que eu estou ativado nesse exato momento. Então isso daqui vai permitir novamente eu somente sincronizar a build com as variantes e as configurações que eu fiz nessa variante, tá bom? E o quinto e último item é configurar o coletor de lixo da JVM. Tá? Quando você trabalha com um projeto que usa o JDK 8, por exemplo, ele utiliza o Garbage Collector, que é o nosso coletor de lixo da JVM, e o Gradle utiliza ele. Agora, se você fazer algumas configurações diferentes para usar, por exemplo, o coletor de lixo do JDK 9, que é o G1, que a própria Oracle tem uma nota também sobre isso, eu posso deixar o link na descrição disso, você vai acessar aqui no Gradle.properties, e você vai colocar aqui nas configurações da sua JVM, que o Gradle vai precisar utilizar, configurações particulares, essa notação para ele usar o Garbage Collector paralelo. Então, de uma forma ou de outra, ele vai fazer o build mais rápido do seu projeto, tá? Então, o Android Studio é uma ferramenta rica, poderosa, mas você precisa saber utilizar ela. Tá? Não culpe a ferramenta devido à falta de conhecimento, eventualmente, que você tenha para fazer ela funcionar, tá? Eu sei, poderia ter escrito outras coisas, poderia já vir implementado essas coisas, mas tudo isso depende do projeto e também depende do desenvolvedor. Então, esses recursos já vão otimizar bem a sua máquina e a partir de agora você vai conseguir rodar de uma forma um pouquinho melhor o seu Android Studio, tá? Isso não descarta a possibilidade de você otimizar a sua máquina. Tá bom? Você como desenvolvedor tem que ter uma ferramenta potente, assim como qualquer outra profissão. Lá, se você é o lenhador e tem um machado que não está afiado, seu trabalho vai ser péssimo. Então, utilize suas ferramentas, otimize as suas ferramentas, porque é o seu trabalho do seu dia a dia, tá? Procure correr atrás, eu sei, às vezes a gente não tem como fazer isso daqui agora, mas fique ligado em mente, projete isso para você conseguir otimizar os seus computadores conforme o tempo for passando e se tornar um desenvolvedor profissional de fato, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e puder compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Eu agradeço porque isso ajuda demais aqui o meu trabalho pelo YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo vídeo.